Olá, quero falar com você sobre algo que eu tenho percebido. Um tipo de gente que é muito peculiar. Está nas empresas, nas famílias, nos grupos de amigos e até mesmo nas igrejas. Que é o crítico. Sabe aquela pessoa que dificilmente reconhece algo de bom, mas que sempre encontra um defeito em tudo? Aquela pessoa que sempre tem uma observação negativa, sempre tem algo fora do lugar, sempre tem uma crítica pronta. Aquele tipo de pessoa que nada está bom, nada está certo, nada serve. E o problema não é só a crítica em si, o problema é o que isso cria. Porque aos poucos, esse tipo de atitude vai pesando o clima. As conversas ficam mais carregadas, as pessoas vão se fechando e, consequentemente, a alegria naquele ambiente, naquele grupo, vai diminuindo. Um ambiente que poderia ser leve se torna desgastante. Quando nós olhamos a Bíblia nos orienta sobre isso. Lá em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 14, está escrito assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, se você observar, a direção bíblica, ela é clara nesse sentido. Deus, ele não quer um ambiente dominado por reclamação. Deus não quer um espírito de contenda. Porque a murmuração, ela não constrói, ela corrói. A reclamação, o crítico, ele não resolve, ele desgasta. E quem vive nesse padrão, o pior de tudo, é que acaba influenciando todos ao seu redor. E se você olhar na história bíblica mesmo, isso não é novo. Não sei se você já ouviu contar ou se lembra da história de Jó. Ele estava vivendo uma dor profunda de perda, sofrimento, angústia, e os amigos de Jó, em determinado momento, chegaram. Mas, em vez de trazer consolo, eles vieram com palavras duras, cheias de julgamentos e criticando uma situação que eles não entendiam completamente. E o texto bíblico nos diz que eles falaram, mas eles não tinham toda a história. Então, naquela ocasião, ao invés de aliviar a dor, eles aumentaram ainda mais o peso sobre Jó. E eu estava pensando quantas vezes isso acontece ainda hoje. Pessoas opinando, criticando, julgando, sem conhecer toda uma realidade. Então, até mesmo sem entender o que o outro está enfrentando, as limitações, as circunstâncias. E é por isso que a palavra de Deus nos alerta lá em Provérbios capítulo 18 e o versículo 21, nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E é um versículo muito forte, mas significa para nós que uma pessoa, ela pode entrar em um lugar e trazer leveza, trazer ânimo, trazer vida. Ou essa mesma pessoa pode estar em um ambiente e produzir exatamente o contrário disso. Pode fazer com que o ambiente se torne pesado, cansativo, difícil de conviver. E é por isso que o nosso chamado é muito claro. Não é ignorar problemas, não se trata disso. Mas também não é viver o tempo todo só apontando os defeitos. Antes de corrigir, alinhe o coração. Porque quando o coração ele não está no lugar certo, até a crítica certa, ela vem de forma errada. Em vez de ajudar, aquela crítica acaba ferindo. O que Deus espera de nós é algo bem diferente. O que Deus espera é que nós sejamos agentes de edificação. Deus quer que nós sejamos pessoas que somam, pessoas que fortalecem, pessoas que trazem solução. Então, a orientação para nós é a seguinte: se for para falar, que seja para ajudar. Se for para corrigir, que seja com sabedoria. E se for para agir, que seja com amor. Porque ambientes, eles não são destruídos de uma vez. Eles vão se desgastando, palavra por palavra. E também eles são restaurados da mesma forma.
Ambientes são restaurados com palavras, palavras que edificam, atitudes que abençoam e com um coração que esteja alinhado com Deus e com a sua vontade. E eu encerro essa pequena reflexão com a pergunta para nós: que tipo de ambiente as pessoas encontram quando estão perto de você? Leveza ou peso? Que tipo de pessoa eu tenho sido? Apenas um crítico ou alguém que critica com amor, que busca solução e que torna o ambiente mais agradável? Que Deus possa fazer olhar-nos para nós mesmos e ver como tem sido o nosso comportamento. E vivamos vidas para agradar a Deus e que ao nosso redor o ambiente seja leve. Leve a vida, leve. Deus te abençoe.